Mas antes de começar o vídeo, eu queria muito pedir para vocês estarem indo conhecer o canal da Jaqueline. Ela é professora, mas ultimamente ela tem se dedicado mais à família dela. Ela também faz bolos. Ela é mãe, assim como eu. Ela grava vídeos de rotina, de maternidade, essas coisas assim. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dela para vocês estarem lá indo conhecer e dar essa força para ela. E ajudando ela, vocês estão me ajudando também, porque ela é minha parceira aqui do canal, tá bom? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo um pouquinho diferente aqui do que eu tô acostumada a trazer aqui no canal. Bom, eu tenho aqui uma pilha de louça para lavar e eu resolvi, enquanto eu lavava, vim contar para vocês um pouquinho de como eu descobri a minha gravidez aos 15 anos de idade. Sim, gente, o meu primeiro filho, que é o Matheus, que logo vai completar 10 anos, eu tive ele com 16 anos, engravidei com 15 anos e tive ele com 16. Então eu vou contar para vocês como que foi tudo, como que foi um pouco a minha gestação, tá bom? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? E deixa bastante like pra me ajudar. Então, bora lá pro vídeo. Bom, antes de começar a contar como foi, né, que eu descobri, como aconteceu, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Eu já contei no vídeo, mas como eu sei que tem bastante gente novo aqui, eu vou tentar resumir um pouquinho. Bom, eu fui criada pela minha avó, né? E a minha avó, quando ela me pegou, porque ela já não era casada mais com o meu avô, ela estava casada com outra pessoa. E essa pessoa me criou, que é quem eu conheço como meu pai. Bom, só que quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai foi embora. Aí, o que aconteceu? Foi um momento muito difícil, gente. Tanto pra mim quanto pra minha mãe. A minha mãe entrou em depressão. No caso, a minha avó, né, gente? Mas eu chamo de mãe. E ele também chamava de pai. Aí a minha mãe entrou em depressão. Eu também tive sintomas de depressão. Eu era uma ótima aluna na escola. Eu passei a não conseguir mais fazer as coisas na escola. E foi uma das fases assim, mais difíceis da nossa vida. Então, dos meus 10 anos até uns 13, mais ou menos, foi muito difícil por conta disso, né? Meu pai ter ido embora, porque a gente, além da questão mental, né? Ficou também a financeira, porque era ele que trabalhava, a minha mãe não trabalhava. Então, abateu muito ela a questão da traição, porque ele foi embora porque ele traiu ela com outra pessoa, então ele foi com outra pessoa embora. Então isso deixou ela muito abatida. E no começo foi muito difícil, entendeu? Pra ela entender isso. Porque pra vocês terem noção, não foi assim, chegou assim, falou assim, não tá dando certo mais, eu vou embora e... Não foi. Foi o seguinte, ele simplesmente num domingo, acho, se eu não me engano, entrou no carro sem levar nada que era dele. A não ser a roupa que ele tava no corpo, nem documentos dele ele levou. Nada. Ele só pegou o carro e foi embora. E daí nunca mais voltou. As coisas dele ficou do jeito que estava em casa, no mesmo lugar que sempre foi. E ele nunca nem voltou para buscar. Os documentos dele, um tio meu tinha contato com ele e acabou entregando. Mas o resto tudo ficou lá. Depois a gente teve que se desfazer, né? Mas enfim, foi um momento muito difícil, porque meu bisavô, que era o pai da minha avó, ele tinha acabado de falecer, então ela já estava muito abalada, e aí aconteceu isso. Bom, e aí ficou só eu, minha avó e meu tio, né, no caso. E a gente veio morar aqui pra essa casa. Aí então, quando eu tava com meus 14 anos, mais ou menos, quase completando 15 anos, eu conheci o meu marido, que hoje é meu marido, né? Como que foi que a gente se conheceu? Bom, quando a minha mãe trabalhava, a gente sempre morou aqui nesse lugar, depois que meu pai foi embora, que hoje eu tô aqui. Quando
minha mãe trabalhava, né, que ela teve que trabalhar depois que meu pai foi embora, eu ficava muito na casa da minha bisavó, porque ela morava aqui, a gente morava no mesmo terreno, só que em casas diferentes, então eu ficava muito na minha bisavó. E aí o que acontece? A minha bisavó, ela chegou numa fase assim da vida dela, né, que ela já tava bem velhinha, sabe? E ela gostava bastante de comer coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Ela não queria mais comer arroz, feijão todo dia, ela queria comer coisas diferentes. E aí o que acontecia? Eu e minha prima, tinha uma prima que também foi criada pela minha bisavó, então a gente sempre se deu muito bem, porque a gente meio que entendia uma outra, sabe? Porque ela passou pela mesma coisa que eu, de ser criada por outra pessoa e tal, então a gente se dava bem, a gente cresceu junto, bem dizer. Aí, então, o que acontecia? Minha bisavó, ela gostava muito de comer cheeseburger. Toda vez ela queria comer cheeseburger, né? E aí, meu tio trabalhava, porque era meu tio que cuidava da minha bisavó depois que meu bisavô morreu. Era o meu tio que cuidava dela. Então, ele dava dinheiro pra gente ir lá onde vendia o lanche, comprar lanche pra ela. Que é bem pertinho aqui de onde a gente mora, sabe? Aí, eu lembro que nesse dia a gente foi até lá, só que o lugar, lá são vários lugares que vende lanche num lugar só. E o lugar que a gente costumava comprar tava fechado, não tava aberto. Então a gente resolveu ir num outro lugar diferente. E aí o que acontece? O Carlos trabalhava lá, o Carlos no caso é meu marido. Ele trabalhava lá, ele fazia lanches lá. Então essa foi assim a primeira vez que eu vi ele, mas nesse dia eu não conversei com ele, nem nada. Bom, logo a gente começou a se conhecer através de um conhecido assim comum. Daí eu acabei completando 15 anos e ele tinha 16. Logo a gente começou a conhecer e tal, aquela coisa normal. Daí a gente começou a namorar. No começo foi escondido, gente. Na verdade, todo esse começo foi escondido, porque a minha avó, ela era muito rígida, entendeu? Nessas partes. Ela quase nem me deixava sair de casa, assim, pra ir na casa de amigas, essas coisas, nem pra fazer lição. Então, fala assim, foi um namoro escondido, né? Aí, o que acontecia? Era difícil da gente se ver, às vezes, mas a gente dava um jeito. E aí, o que aconteceu, gente? O que eu posso dizer pra vocês? Eu era uma pessoa, assim, muito confusa nessa época, eu posso dizer. Porque eu tava bem, assim, confusa com a ideia do meu pai ter ido embora, sem eu entender nada. Minha mãe também, ela ficou diferente, porque teve um tempo que ela achou que eu, por ser muito apegada ao meu pai, quando ele morava com a gente, por eu ser muito, muito apegada a ele, ela achou que por alguma coisa eu poderia saber o que ele estava fazendo. Gente, eu não sabia, de verdade, eu não sabia, porque meu pai, sempre que eu tava com ele, era sempre outros assuntos. Ele nunca falou de outra pessoa, ele nunca falou nada sobre isso, eu nunca percebi nada. Ele sempre era normal. Então aí, vamos dizer assim, que a minha mãe começou a ficar estressada, sabe? Ela tinha depressão. Então, hoje em dia eu entendo um pouco o jeito, assim, que ela era, entendeu? Porque não é fácil. Mas eu digo assim que daí era difícil de conversar. Não tinha abertura, sabe? De conversar. Tanto que eu era muito envergonhada, era uma pessoa assim muito insegura, né? E quando eu menstruei pela primeira vez, eu nem sequer falei pra minha mãe. Eu mesmo sozinha resolvi tudo, porque eu não sentia aquela coisa de conversar, sabe? Não tinha aquela abertura. Então, a gente quase não conversava sobre nada dessas coisas. Então, gente, eu posso falar pra vocês que eu era bem ingênua em relação a essas coisas de relação e tal. E quando eu conheci o Carlos, assim, eu fui, bem dizer, aprendendo algumas coisas, mas nem tanto. E a gente começou a sair junto e tal. Aí, né, até que a gente teve a nossa primeira relação. E daí a gente começou a namorar, como eu disse, escondido. E, gente, não demorou muito pra acontecer a gravidez. Por quê? Quando eu engravidei, a gente tava muito pouco tempo junto, assim, namorando.
E aí a minha mãe só foi saber que a gente tava namorando perto já de eu ter engravidado, gente. E aí o que acontece? Eu tava no segundo ano do ensino médio quando eu descobri. Bom, como que foi? Eu fui pra escola, eu estudava de manhã, e aí, acho que na segunda ou na terceira aula, eu comecei a me sentir mal. Aí eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir tonta. Aí eu liguei pra uma prima minha me buscar na escola. E ela já sabia que eu namorava. Algumas pessoas já sabiam, né? Minha mãe não sabia. E o que acontece? Ela, por já ser mãe, já ser casada, quando eu falei pra ela o que eu tava sentindo, ela já falou pra mim assim: eu acho que você tá grávida. Na hora, assim, gente, sério, eu não sabia nem o que eu pensava. Porque, como eu disse pra vocês, eu não tinha muita abertura sobre conversar sobre essas coisas. Então a gente acaba indo muito no impulso daquela coisa de adolescência, aquela coisa de... ai, a gente sabe tudo? Não sabe, gente. Realmente não sabe. E aí, acabou que o que eu fiz? Eu comprei... ela mesma me ajudou a comprar um teste de gravidez. E o que acontece? Aí então ela foi me buscar na escola, a gente passou numa farmácia, ela comprou pra mim um teste de gravidez e eu não sabia nem sequer como que fazia aqui. Mas eu decidi fazer mais tarde sozinha, porque eu tava bem abalada ainda com essa ideia. Bom, aí quando foi à tarde, eu resolvi fazer, só que eu não fiz em casa, eu fiz na casa da minha bisavó, com a minha outra prima junto, sabe? E aí eu fiz o teste, lá deu positivo, gente, foi bem rápido, assim, subiu as listrinhas. E eu confesso pra vocês que naquele momento, o meu maior medo não era, eu não conseguia nem pensar na questão de ter um bebê. O meu maior medo naquele momento era ter que contar aquilo pra minha avó, porque pra minha mãe, né, gente, por conta dela ser mais rígida. Então eu já fiquei sem saber o que eu fazia, fiquei com medo. E aí o que acontece? Eu resolvi contar pro Carlos primeiro, que era meu marido. E o medo também foi grande, né, dele, sei lá, a gente ainda não tá namorando há tempo, e eu fiquei com medo de ele ter uma reação assim, não querer saber, não querer de nada. Esse foi um medo grande. Mas aí, quando chegou nesse dia, eu não consegui falar com ele. Então, aí o que acontece? A minha prima acabou contando com a minha mãe. Gente, foi muito difícil. Não foi fácil. Minha mãe no começo ela não queria aceitar. Ela se tornou assim uma pessoa difícil de lidar no começo, porque ela não aceitava de jeito nenhum. E aí então eu resolvi. E aí, nesse momento, eu já comecei a ouvir das pessoas que ele não ia ficar comigo, que ele não ia sumir, e que eu tinha estragado minha vida, e todas essas coisas que eu acho que não se deveria falar pra alguém num momento desse. Eu sei que é uma coisa, eu sei que é um erro, uma coisa difícil, mas eu acho que isso só torna tudo mais difícil. No meu caso, só tornou tudo mais difícil, porque eu já tinha esse senso do abandono pelo meu pai. Então, eu já tinha essa dificuldade de confiar assim, que alguém iria ficar na minha vida assim, não ia sair de repente. Até hoje, gente, eu tenho esse medo assim de me envolver com as pessoas e de repente elas sumirem assim da vida, igual meu pai fez. Então eu já comecei a ficar nervosa e isso fazia com que eu passasse mais mal ainda. Mas então eu resolvi, né, contar pro meu namorado. E aí como que foi? Ele veio em casa, como ele sempre vinha, em frente de casa. Quando minha mãe tava trabalhando, né, ele vinha em frente de casa. E aí eu contei pra ele, falei que eu tava grávida, que eu tinha feito um teste de gravidez, que eu tinha passado mal na escola, e tudo como tinha acontecido. E ele foi totalmente diferente do que eu imaginei.
Quando eu conheci ele já trabalhava, né, gente? Como eu disse, ele trabalhava nessa lanchonete. E aí ele simplesmente olhou pra mim e falou assim: eu vou ficar com você, eu vou te ajudar, vou fazer tudo que for possível da minha parte. Eu não vou... Aí ele falou, eu não vou deixar você, não vou abandonar, e a partir de agora a gente vai ter que, né, assumir as responsabilidades. Bom, aí o que aconteceu? Eu continuei morando com a minha mãe, né? Foi os tempos difíceis, porque realmente levou um tempo para ela aceitar, para ela, sabe, conseguir lidar. Então a gente brigava bastante e a minha gravidez era difícil, eu acabava passando muito mal por conta disso. Aí eu resolvi parar de estudar. Quando eu descobri a gravidez, logo que eu descobri, eu já não fui mais pra escola, parei de estudar, porque eu me sentia mal, eu me sentia envergonhada. Eu achava que eu ia pra escola e as pessoas iam ficar me zoando, me falando de mim, então eu decidi não ir mais. E também por conta de passar muito mal, né? Porque eu passava muito mal. Bom, aí o que aconteceu? Eu continuei morando com a minha avó e ele continuou morando com a mãe dele. Mas aí, o que acontece? Aqui onde a minha mãe morava, né, aqui no mesmo lugar, no mesmo quintal, tinha 2 cômodos, que era da minha mãe. E nesses 2 cômodos, assim, dava pra fazer um quarto e uma cozinha. E era super pequeno, assim, e bem, assim, ruim. Não tinha piso, não tinha nada, não tinha banheiro. E aí, o que aconteceu? A gente decidiu morar junto nesses 2 cômodos. Então, a gente ganhou as coisas das pessoas, coisas usadas. Minha mãe ajudou bastante. Até nesse momento ela já estava começando a aceitar melhor. E a gente eu ganhei bastante coisas assim pra montar um lugarzinho pra gente. E aí o meu marido ele veio morar comigo. Isso eu ainda tava com 15 anos e ele tinha 16, tá? E aí ele resolveu arrumar um outro emprego, porque ele já trabalhava, né? E ele arrumou um outro emprego. Então ele começou a trabalhar de dia numa lanchonete e à noite em outra lanchonete. Pra gente poder ficar junto. E aí a gente foi morar junto. No começo foi muito difícil, porque, vamos dizer assim, gente, a gente não tinha maturidade suficiente para lidar com tudo aquilo. Isso eu falo até hoje, a gente só conseguiu ser maduro o suficiente depois, com o tempo. A gente levou muita porrada para aprender a viver do jeito certo. Então a gente ainda era muito, a cabeça era muito de adolescente, assim, os pensamentos, né? Mas, com o tempo a gente foi amadurecendo. Então, quando eu tinha 16 anos, né, porque eu engravidei, mas eu já tava assim, no meio dos meus 15 anos, quando eu engravidei. E aí, quando eu fiz 16 anos, logo eu tive o Matheus de parto normal. Foi um parto, assim, difícil, eu sofri muito. Eu até quero trazer um vídeo aqui pra vocês, falando sobre os meus partos e contando pra vocês a minha experiência, mas foi muito difícil. E depois também foi muito difícil, né, gente? Era toda uma adaptação. Eu tinha 16 anos, estava com um bebezinho em casa. Meu marido com 17 anos, trabalhando em 2 empregos. A gente quase não ficava junto. A gente passou bastante coisas. Mas, assim, a gente teve que aprender. A gente teve que crescer, teve que amadurecer. Teve que lidar com as coisas. A gente passou por muitos momentos. Mas a gente sempre tava lá. Eu, assim, aprendi muita coisa. Mas, confesso pra vocês que no começo eu não sabia nada, não sabia lidar com nada. E eu tive muita ajuda também dessa prima minha. Ela me ajudou quando o bebê nasceu, me ajudou com as coisas, me ajudou bastante. A família dele também me ajudou bastante, entendeu? Em relação a isso. E aí, o que acontece? Gente, às vezes quando a gente começa a falar sobre isso, algumas pessoas vêm falar assim: ah, tá romantizando a gravidez na adolescência. E não, gente, não tô. Porque eu, como exemplo de tudo que eu passei, eu posso dizer assim com propriedade que
não engravidem na adolescência. Se você é adolescente, não engravide na adolescência. Porque um filho, ele é muita responsabilidade. Não é que nem brincar de boneca que a gente imagina. Porque na cabeça da gente, a gente imagina que ter filho é brincar igual brincar de boneca. Entendeu? Que a gente já tá acostumado, já sabe, vai saber fazer. Não, não sabe. Tudo muda. Seu corpo muda, sua mente muda. Você se perde um pouco de si. Porque você agora é responsável por uma outra pessoa, por uma outra vida, entendeu? E você, às vezes, não sabe nem lidar com a sua. E você vai ter que aprender na marra, porque a outra pessoa, o bebê depende de você. E ele não tem culpa de nada. Então, eu não romantizo. Eu sou a pessoa que não falo. Não acho legal. Eu dou conselhos porque eu acho assim que eu perdi muita coisa, entendeu? Eu parei de estudar e eu amava estudar. Eu era ótima aluna. Eu tinha sonhos, entendeu? E hoje em dia, quando eu falo disso, mas filho não atrapalha. Atrapalha sim, gente. Algumas pessoas conseguem fazer tudo tendo filhos, outras não. Depende da rede de apoio dela, da família, de como funciona. Eu não conseguia estudar. Teve uma época que eu tentei trabalhar, estudar e cuidar do bebê. Não consegui voltar a estudar. Eu tinha sonho de ser professora, de fazer faculdade, muitas coisas que eu tive que deixar para depois. Então, o meu conselho se você é novo também, porque isso não é só coisa da menina, isso também é do menino, tenham objetivos assim, de estudar, de trabalhar, de buscar um futuro. Eu não tô falando pra vocês que vocês não podem ter filhos. Podem ter filhos, mas eu acredito que seja mais fácil e menos doloroso quando você já tem uma vida estável, tem um trabalho, um estudo e que você não é tão novo, que você já tem uma mentalidade mais madura. Porque vai ser mais fácil. Porque antes vai ser muito difícil. Fora os perigos que tem, né? A gente não pode nem entrar nessa parte dos perigos que tem uma gestação na adolescência. Eu mesmo passei muita dificuldade, um parto muito difícil. Depois foi difícil. Então, eu tive que amadurecer na marra, tive que deixar vários sonhos de lado. Eu só voltei a estudar depois, gente, muito depois, porque eu queria muito terminar meu estudo, não queria parar. Então eu voltei depois, mas outros planos eu tive que deixar de lado. Eu posso dizer pra vocês que eu não aproveitei quase nada da minha adolescência, porque dos meus 10 aos meus 13, 14 anos, eu tava passando por esse momento difícil, né, com meu pai, e logo em seguida eu engravidei, e daí pra frente só foi mais difícil ainda. Eu amo meu filho, eu fiquei muito feliz quando ele nasceu, foi um amor assim inexplicável, que eu não consigo explicar pra vocês o que eu senti quando ele nasceu. Mas eu não posso dizer aqui pra vocês que foi fácil, porque eu vou estar mentindo, entendeu? Então eu gosto de falar a realidade. Porque também eu aconselho as pessoas aos adolescentes, assim, né? A não terem filhos cedo. É por conta disso. Nem sempre acontece assim. Nem sempre o pai da criança vai ficar junto. Nem sempre ele vai ajudar. Nem sempre ele vai entrar com a parte financeira. Nem sempre. E se a pessoa já não tem uma rede de apoio, vai ser muito mais difícil ainda, gente. Porque tanto na questão física, mental, financeira, que a pessoa vai ficar, vão ser duas pessoas sozinhas para lidar com tudo. Então vai ser muito difícil. É por isso que eu aconselho as pessoas a não terem filhos cedo demais na adolescência, gente, porque não é fácil. Mas eu acredito que tudo isso contribuiu para eu ser a pessoa que eu sou hoje, totalmente diferente, com pensamento totalmente diferente. Quando eu vejo pessoas assim novas, não é se intrometendo, mas eu tento dar um conselho, assim, por experiência própria, por já ter passado, dar um conselho para eles estudarem, trabalharem, terem um objetivo assim de vida antes de ter filhos, entendeu? Porque não é fácil.
Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, assim, de saber um pouquinho da minha história, de como foi, né, a minha gravidez. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra estar ajudando o canal a crescer. E logo eu quero trazer um vídeo aqui pra vocês, contando sobre como foi depois das minhas outras gestações, como foi as 3 gestações minhas, ok? E se eu pretendo ter mais filhos ou não. Então, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!